de estar participando desse momento, tenham liberdade também para cear, para estarem juntos aí nesse momento de comunhão. Amém? E para aqueles que vão estar assistindo em breve, não é? Deus abençoe cada um de vocês. 2 Timóteo, capítulo 1, quero ler 2 versículos apenas. É o versículo 4 e o versículo 5, de 2 Timóteo, capítulo 1. Todos acharam aí? Vamos lá, vamos acompanhar aqui a leitura. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Amém. A leitura desse texto apresenta aqui 3 personagens que são os personagens com os quais nós vamos aprender nessa manhã, tirar uma reflexão do estilo de vidas que eles tinham, não é? E da missão que foram tão bem sucedida, que foi o fato de Timóteo ser criado por uma mãe temente a Deus e por uma avó que também criou sua filha no caminho do Senhor e no temor do Senhor. Apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, já falamos já algumas vezes que em uma situação não muito favorável, pois ele estava preso em Roma. E as suas cadeias lhes proporcionavam um sofrimento muito grande, até porque ele estava no fim da vida, nos seus últimos dias. Foi esse o estado e a situação e circunstância em que Paulo escreve essas 2 cartas ao seu filho na fé, Timóteo, quando ele escreveu 1º e 2 Timóteo. Esse texto lido, mais especificamente, trata muito específico de mãe, da mãe de Timóteo e do papel influente que ela teve sobre a vida de seu filho Timóteo. E é sobre isso que nós vamos compartilhar, que nós vamos falar nesse dia especial que é o Dia das Mães. Falar de mãe, eu não posso deixar de lembrar da minha, como falei anteriormente. E lembrar da minha mãe me traz muita saudade, porque queria eu que hoje ela ainda estivesse aqui conosco, né? Para que eu pudesse abraçá-la, beijá-la e, nesse dia tão especial, poder fazer para ela uma grande festa, lembrando eu da sua missão, da sua tarefa, do seu desafio. Eu não posso deixar de mencionar as qualidades que ela tinha, e certamente é fácil de ver, né, na vida de qualquer mãe, porque mãe é uma mãe que verdadeiramente é uma mãe exemplar, uma mãe coerente, uma mãe natural, normal, né, no seu estado psicológico. Ela tem características peculiares em qualquer situação. E eu posso falar isso com base na experiência que tive com a minha mãe, porque a minha mãe, mesmo nas adversidades e nos caminhos pelo qual eu percorri, onde eu afastei as pessoas de mim, eu afastava realmente assim as pessoas, família, parentes, ela tinha uma característica que é notável na vida de toda mãe, que é não abandonar o seu filho.
Então eu me lembro com muita alegria de saber que a minha mãe nunca me abandonou. Ela esteve comigo em toda situação. Ela nunca me largou, nunca abriu mão e nunca desistiu de lutar por mim e de querer o meu bem, mesmo nas adversidades. Isso é uma característica de toda mãe. É fácil também notar que uma mãe que é verdadeira, ela é uma pessoa que zela e preza pela honestidade e pela sinceridade. Isso para que seja exemplo para o filho, porque jamais uma mãe sã, né, em sua naturalidade, vai querer dar um exemplo ruim aos seus filhos. Então eu me lembro muito bem da minha, que era uma mulher muito sincera, muito íntegra, muito direita, sendo ela abandonada pelo meu pai para criar 3 filhos, ela nunca se vendeu, ela nunca se entregou, ela nunca barganhou a honestidade e seu caráter. Sempre foi uma mulher de vergonha, uma mulher trabalhadeira, lutadora, que passava noites em claros, trabalhando para colocar comida na mesa e cuidar dos seus filhos, uma vez que abandonado pelo pai. Né? E me lembro muito bem também da sua bravura com a qual ela nos defendia. Isso é peculiar às mães. Né? Você quer ver a valentia de uma mãe, mexe com um filho. Ela se transforma, ela muda. No sentido bom da palavra, ela mostra as garras de uma leoa, de uma onça, né, de uma fera que está ali pronta para defender o filho. Olha lá, se até dá vida por ele. Que assim eu creio. Eu me lembro muito bem da minha, que me defendia demais, que fazia qualquer coisa para me proteger. E eu me recordo de situações que não convém falar aqui, mas que hoje eu me lembro e vejo que era loucura. Só mesmo uma mãe que ama o filho estaria pronta para fazer aquilo que a minha fez por mim, para me ver bem e para me ver salvo ao seu lado. Por isso é nobre essa missão de vocês aí, mãe. É nobre a missão de criar filho, de educar filho, de defender o filho, de dar a vida, de fazer qualquer coisa para ver o filho bem. Oh, que saudade de você, mãe. Que saudade de você, leoa, guerreira. Será sempre lembrada. Será sempre lembrada. Aí onde você está, muito alegra meu coração em saber que você partiu, mãe. Mas Deus lhe concedeu a oportunidade de conhecer a Cristo e de ter sua vida impactada pelo Evangelho e pela graça, a ponto de ter a sua vida salva na pessoa bendita do Senhor Jesus. Louva a Deus pelo cuidado que teve comigo e pelo cuidado que teve com a minha mãe. E louva a Deus pelo cuidado com o qual Ele tem com as mães da igreja. Eu posso parar aqui um instante e ver o cuidado de Deus com as nossas mães da igreja. Não é? Em ver os nossos filhos guardados e protegidos, abençoados, vamos continuar crendo. Queridos, dê valor à sua mãe. Faça uma festa para ela, não só nos dias das mães, mas abrace sua mãe. Você que ainda tem essa possibilidade, você que ainda pode fazer isso, ame sua mãe. Abrace ela, beije ela, esteja mais perto dela, vive mais cada momento com ela. Ouça sua mãe, você que é filho, ouça sua mãe, dê ouvido à sua mãe. A mãe
ela tem a influência, não é, fundamental na vida do filho, para o seu bem, para o seu sucesso, para o seu progresso, para o seu futuro. A mãe, bem como o pai. Especificamente hoje, falando para a mãe, que tem essa nobre missão. Então, abrace, aproveite, faça uma festa, tenha mais tempo, converse, ouça, aproveite. Hoje um dia difícil de falar sobre isso, porque pode ser que essa mensagem, ao ser ouvida mais na frente, pegue algumas mães, quem sabe em luto, em dificuldades, não é? Por esses momentos que nós estamos vivendo. Quem sabe mãe está chorando pela perca de filho. Quem sabe filho está chorando pela perca de mãe. Não dá para passar por cima disso que nós estamos vivendo como se nada tivesse acontecendo. Então, eu deixo registrado aqui nesse vídeo que esse é um dia feliz e alegre, e um dia memorável, por ser hoje o Dia das Mães, o dia que nós estamos lembrando para falar, não é? E para parabenizar as mães, mas também convém salientar que tem sido dias amargos, dias difíceis, onde a gente está vendo situações que têm levado muita tristeza, sobretudo ao coração da nação, mãe, pátria mãe, que tem perdido tantas pessoas. Meu Deus, tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia do mundo, Senhor, que vive esse momento de pandemia. E, de antemão, eu quero convocar vocês a guardarem, a guardarem as suas vidas, a se protegerem, a guardarem os decretos, a obedecerem os decretos, a fazer todo o seu esforço, sobretudo confiando no Senhor e descansando em seus cuidados. Mas não esqueça, vivemos dias complexos, dias difíceis. E, queridos, voltando aqui ao texto lido e à palavra mencionada, eu quero trazer nessa manhã uma reflexão sobre a influência de uma fé não fingida. Foi essa leitura que nós fizemos de Paulo escrevendo a Timóteo, lembrando, não é, das lágrimas de Timóteo, lembrando das lutas, lembrando do momento em que eles estavam juntos, em que eles viviam juntos, em que eles andavam juntos, da história que eles juntos, né, construíram para o Evangelho, para a contribuição da pregação do Evangelho. Com lágrimas, né, ele recorda da pessoa de Timóteo. E ele: estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Então, havia um desejo profundo de Paulo sair daquelas cadeias, né, e ter encontro com Timóteo para se alegrar, para se abraçarem, para rever os bons momentos que eles viveram na fé, que eles construíram por meio do Evangelho, por meio da comunhão, por meio daquilo que Deus havia proporcionado a eles através, né, da fé, daquele desafio mútuo que eles compartilhavam, que era servir a Deus e honrar a Deus e fazer a vontade do Pai. Queria Paulo sair daquelas prisões e encontrar-se com Timóteo. Seria para ele uma alegria transbordante. Pois bem, pela recordação que guardo de tua fé, tudo isso ele menciona que é por causa da recordação que ele tinha da fé de Timóteo. Uma fé não fingida. Mas, pastor, o que é uma fé não fingida? Pois bem, uma fé não fingida é uma fé verdadeira. É uma fé aprovada. É uma fé sincera. É uma fé inabalável. É uma fé inegociável. É uma fé, queridos, produtiva. Então, Paulo recorda de Timóteo pela fé que ele tinha. Timóteo não era aquela pessoa
que uma hora estava bem, outra hora estava mal. Timóteo não era aquela pessoa bipolar, que há momentos que estava lá regozijado, cheio de poder, e por outros momentos estava nos cantos, reclamando e murmurando da vida. Não, não. Timóteo não era aquela pessoa inconstante. Não. Ele tinha uma fé não fingida, uma fé firme, uma fé inabalável, uma fé que certamente passou por provações. Até pelo fato de ter o seu discipulador preso. Quem sabe Timóteo viu muitas das perseguições de Paulo. Quem sabe Timóteo passou por muitas dificuldades na sua vida em ser criado por sua mãe e por sua avó e ter o seu pai ausente. Por quê, pastor? Diz o texto de Atos, capítulo 16, para ser mais preciso. No livro de Atos 16, no versículo 1, está escrito assim, que Timóteo era filho de uma judia crente e de um pai grego. Então significa dizer que Timóteo não tinha um pai presente para ensinar a ele o caminho de Deus. Mas ele tinha a sua mãe, que por sua vez, quem sabe, é o retrato de algumas mães que criam os filhos nos dias de hoje na ausência dos pais, como foi a minha, que me criou na ausência do meu pai, mas muito embora com muita dificuldade, ela honrou o papel de mãe e dando cada gota do seu sangue para que os filhos dela passassem bem e comessem do melhor. E recordo eu que muitas vezes ela compartilhava do prato dela conosco, porque nos faltava abundância de alimento naquele tempo. Quem sabe Timóteo foi criado por sua mãe e teve também a lamentável experiência de passar por necessidade, porque o seu pai era ausente. Mas aí, uma fé não fingida, uma fé firme, ela independe das circunstâncias e das adversidades, irmãos. Ela supera, ela vence, ela enfrenta, ela não recua, ela avança. Uma fé não fingida, ela rompe cadeias, ela rompe barreiras, ela enfrenta dificuldade. Uma fé não fingida, ela resiste às maiores adversidades. E a essa lição, a esse exemplo, e é essa a fé que eu desejo e suplico que nós tenhamos na nossa caminhada, que você tenha, não é, na sua caminhada, você que é mãe, mas também você que é filho, para que uma fé não fingida possa chegar até o propósito maior, que é a eternidade em Cristo Jesus, rompendo barreiras, enfrentando as maiores dificuldades. Amém? Pois bem, então, entendo que Timóteo viveu momentos de ter sua fé provada. Timóteo viveu momentos em que tinha ausência do seu pai. Timóteo viveu momentos em que era favorável, não é? Quem sabe uma recaída, quem sabe um vacilo, quem sabe alguma coisa que lhe reprovasse pelo fato de ter, não é, grandes dificuldades em sua vida, mas Paulo acompanhou e testemunhou de que Timóteo sempre teve uma fé não fingida, inabalável e aprovada em todas as circunstâncias. Ele diz: queria eu estar com você e me alegrar em recordar da fé não fingida que tinha em você, na sua mãe e na sua avó. Aí está o ponto. Na sua mãe, na sua avó e em você. Daí eu quero extrair as minhas lições para compartilhar com você hoje, nesse momento. E a primeira coisa que eu aprendo, não é, com essa mãe, Eunice, que era mãe de Timóteo, criada por sua mãe Lloyd, que era avó de Timóteo, ensinada nos caminhos do Senhor, conduzida nos caminhos do Senhor, provada nos caminhos do Senhor. Pois bem,
A primeira lição que eu aprendo é o testemunho que essas mulheres tinham para deixar para o seu filho Timóteo. Eunice foi criada no temor do Senhor pela sua mãe. E criou também Timóteo no temor do Senhor, deixando para ele um exemplo, um testemunho, deixando para ele, queridos irmãos, a lição de que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, de que a fé é uma ferramenta poderosa para enfrentar os desafios da vida, que pela fé, queridos, vocês estão entendendo? É possível, sim, a gente, não é, alcançar as bênçãos, alcançar as promessas, que pela fé nós temos sim, amados, a certeza de que as coisas vão mudar, mesmo que aos olhos pareça tão difícil, tão distante, tão longe. Continue crendo e exercendo a sua fé, porque o seu exemplo e o seu testemunho vai ser referencial para que amanhã seus filhos se rendam a Cristo e trilhe e ande pelo mesmo caminho que você está andando, de uma fé não fingida, aprovada, aleluia, que seu exemplo levará certamente seu filho a uma mudança e uma transformação na vida dele. Primeira lição, testemunho deixado por Eunice e por sua avó. Foi isso que Paulo disse. Paulo disse, lembro-me da tua fé, não fingida, mesma que foi vista na tua mãe Eloide e na tua mãe Eunice e na tua avó Loide. Reflete pelo texto que você vai entender o que eu estou falando. Então, Paulo testemunhou não só da fé de Timóteo, bem como a fé de Eunice e de Loide, que eram suas mães. Mãe e vó. Observe que o testemunho e o exemplo é fundamental, porque o exemplo de Loide levou Eunice aos pés do Senhor e a uma vida santa no temor de Deus. Bem como o exemplo de Eunice e todo o seu trabalho levou Timóteo ao mesmo caminho. E o que eu vejo é uma família rendida aos pés do Senhor. Aqueles que exercem a fé e que confiam em Deus, certamente, amados irmãos, verão uma fé produtiva, inabalável, sincera e não fingida, trazendo resultados positivos para glorificarem a Deus. Aí está o primeiro desafio para nós, para você, mãe, para você, filho, para você que está me ouvindo. É colher os bons exemplos e também deixar o bom exemplo para que outros possam seguir os seus passos. Quais são as veredas que você está fazendo para os seus pés? Tem gente olhando, viu? Seus filhos estão de olho em você. Tem pessoas que estão de olho em você. Paulo estava de olho em Timóteo. Paulo estava observando a fé da sua mãe e da sua avó. Ele, como líder, acompanhou os passos e viu um discipulado seu, na pessoa de Loide, produzir na pessoa de Eunice, na pessoa do seu filho, sobretudo agora do seu neto. A mesma fé. Por causa de uma fé, houve uma colheita e um resultado que era uma subsequência daquilo que foi plantado no início pela avó. E que mais alegria pode ter uma mãe de ver um filho firme nos caminhos do Senhor? Qual a alegria que sobressai de uma mãe ver um filho andando nos caminhos retos? Que alegria sobressai ver uma mãe em ter um filho rendido aos pés de Cristo, salvo, um filho que tem caráter, que fala a verdade, que anda nos caminhos retos, que anda nos caminhos do Senhor. Isso vale mais do que riqueza, do que dinheiro. Estão compreendendo? Então, a primeira lição é o testemunho. A segunda lição é a influência. A influência de Eunice e de Loide, sua avó, levou Timóteo a não só andar no caminho reto e ter uma fé não fingida, mas como
a ter a sua vida impactada pelo chamado de Deus. A influência foi tão forte que Timóteo não só quis uma fé não fingida, mas também quis promover a outros a mesma fé através da pregação do evangelho, sendo ele um pastor ali, na cidade onde ele vivia. Um jovem pastor, discipulado aos pés do grande apóstolo Paulo. A influência é fundamental para nossas vidas, queridos. A influência é fundamental para os nossos filhos. Os filhos vão ser aquilo que os pais são. É bem verdade que vão escolher caminhos diferentes na sua profissão, que vão ser realmente assim pessoas, quem sabe, que progredirão mais, que serão mais próspera, mais abençoada, mas a influência para levá-los ao caminho reto e ao caminho do bem, isso é de extrema importância, porque eles vão observar o exemplo de casa, e o exemplo de casa é fundamental. É dentro de casa, queridos, que é a nossa maior missão. É dentro de casa que é a minha primeira igreja. Está escutando isso? É dentro de casa que é a minha primeira missão. É primeiro pregar para os meus filhos. E os meus filhos eu prego não com a palavra de Deus, ainda que com ela também, mas sobretudo com o meu exemplo e com a minha vida. Essa é a maior pregação que eles vão absorver para si. Portanto, além de pregar o evangelho, além de ensinar a palavra de Deus, além de gastar tempo e hora com os nossos filhos em oração e ensino, eu preciso pregar para eles com a influência. A minha vida no caminho do Senhor deve influenciar os meus filhos, para que eles entendam que o caminho certo a seguir é Jesus, para que eles entendam que eles precisam falar a verdade, mesmo que fique no prejuízo, para que eles entendam que caráter vale mais do que recurso, do que dinheiro ou do que qualquer negócio bem-sucedido. A influência de Lloyd e de Eunice foram fundamental para Timóteo ser um exemplo a ser seguido e ter a sua vida impactada, inclusive um livro escrito por meio das mãos do apóstolo Paulo, fazendo referência da sua própria vida, pela influência que ele teve, tanto do seu líder como da sua mãe e da sua avó. Parabéns, Eunice. Se eu pudesse. Parabéns, Lloyd. Como eu gostaria de parabenizá-la. Assim eu posso fazer com vocês que estão me ouvindo nesse dia tão especial. Você, mãe, parabéns pelo sucesso na educação do seu filho. Parabéns pelo seu esforço, pela sua influência. Parabéns pelo testemunho que você está dando, porque você vai colher o fruto lá na frente. Vai haver influência e a sua influência vai ser mais forte do que as propostas que o mundo tem. A sua influência vai ser mais forte do que as promessas que o mundo oferece, do que aquilo que a carne muitas vezes oferece, do que os sonhos que o mundo prega para ser referencial na vida. O seu exemplo, a sua influência vai ser muito mais forte na vida dos seus filhos. Logo, os olhos vão se abrir e eles vão enxergar que vale a pena seguir o caminho que você está seguindo e o exemplo que você está dando. Amém? Essa é a segunda lição. Terceiro é o compromisso. O compromisso que tinha aquela mãe de criar Timóteo. Irmãos, hoje é difícil criar filhos. As escolas estão comprometidas. As escolas estão trabalhando contra. As escolas exercem um papel que influencia muito mais para o lado negativo. Elas pouco formam um caráter nos dias de hoje. Ela forma profissionais, mas caráter se forma, queridos, com exemplo, com testemunho. E com compromisso de ensinar os caminhos do Senhor, de ensinar a palavra,
de conversar com os seus filhos. É preciso sentar e conversar com os filhos. É preciso, muitas vezes, falar a verdade, olhar no olho, mesmo que ele não goste, que ele se sinta incomodado. Você precisa falar as verdades que eles precisam ouvir, porque serão influenciados por aquilo que você está ensinando. Compromisso com a verdade, compromisso com o ensino, compromisso com a oração. O exemplo que nós temos de Lloyd e de Eunice para que Timóteo fosse bem-sucedido na sua caminhada foi o compromisso que ela teve com a sua fé não fingida e com todo o esforço necessário para educar, para corrigir, para mostrar àquela criança o caminho que ela deve ou que ela deveria andar. Compromisso. Irmãos, essa missão é nossa. Essa missão não é da escola. Graças a Deus pelas nossas escolas, porque formam, nos ensina. Há muitas coisas boas também que nós aprendemos nas escolas. Mas caráter, princípios e valores fundamentais para a vida nós aprendemos em casa. É compromisso dos pais, é compromisso nosso por meio da palavra de Deus, que é a base para a nossa vida. Compromisso em ensinar, compromisso em corrigir, compromisso em orar. Aí eu me recordo de alguém que fez história, não é? E foi um dos heróis da fé, João Wesley. Quem se lembra do João Wesley? Que foi um teólogo britânico que revolucionou seus dias, porque teve a sua vida influenciada, impactada, sobretudo comprometida com os ensinamentos dos seus pais e, sobretudo, da sua mãe, que era Susana Wesley. Diz a história que aquela mulher orava 1 hora por dia, somente pelos filhos dela. É bem verdade que ela tinha 19 filhos, era uma missão bem difícil, bem grande, não é? Mas ela gastava tempo em orar pelos seus filhos. Mas também tinha uma outra lição que aprendemos com Susana Wesley, que ela parava 1 hora por semana e sentava com cada filho para conversar, orientando e ensinando a palavra de Deus e os caminhos do Senhor. 19 filhos criados nos caminhos do Senhor. Teve Carlos Wesley e João Wesley, que se tornaram teólogos e pregadores do Evangelho. João Wesley fez história. Foi o fundador da Igreja Metodista. Nos dias em que ele vivia, teve o desafio de viver em santidade, porque o Evangelho estava deturpado naquele tempo. Mas ele, comprometido com seus ensinos e com o compromisso que a mãe teve de mostrar o caminho certo, ele então se guardou para o Senhor e fundou, não é, um grupo na faculdade por onde ele estudava e por onde ele passava, levando um grupo de jovens a viver uma vida santa, diferente daquele evangelho que se anunciava e que se pregava naquele tempo. Ele fez a diferença, porque alguém ensinou e teve compromisso, gastando hora e tempo, orando e ensinando o caminho, para que a sua vida fosse impactada e transformada. Por sua vez, pudesse também João Wesley ser influência para aqueles, né, do seu tempo e dos seus dias. Fundador da Igreja Metodista Wesleyana. Hoje temos no mundo inteiro, aqui no Brasil, temos várias, inclusive eu tenho um amigo, pastor, que cuida de uma igreja lá na Bahia, né? Metodista Wesleyana. A sua mãe foi influência, a sua mãe foi exemplo, foi testemunho e foi comprometida com os valores do Evangelho, não deixando a escola educar. Quem educa os nossos filhos não são as escolas, não são os nossos vizinhos, não são os costumes do mundo. Quem educa os nossos filhos não são a nossa igreja, os nossos pastores, muito embora tenha um papel muito influente sobre eles, compreenda que essa missão é nossa. Essa missão é dos pais, essa missão é de você, mãe. Essa missão foi dada por Deus a nós, e certamente, se nos comprometermos com isso, nós vamos colher bons frutos e bons resultados. Pode observar, uma casa em que os pais são comprometidos com a educação e com o bom ensino aos seus filhos, os filhos
naturalmente são bons e dão bons frutos para a glória de Deus. Aleluia. Amém, queridos. E essa missão não é difícil quando nós temos o auxílio do Espírito de Deus. Essa missão não é difícil quando nós temos a ajuda de Deus, quando nós temos a palavra de Deus, quando nós guardamos a palavra de Deus, quando nós praticamos a palavra do Senhor. Essa missão não é difícil quando nós temos esse compromisso. E eu convido você nessa manhã, mãe, a seguir os passos de Eunice e de Lloyd, mãe e vó de Timóteo. De gastar tempo, hora, de pagar o preço para que seus filhos, para que os nossos filhos, amanhã, tenham também a mesma fé, não fingida, sobretudo aprovada. Passando por dificuldades, mas aprovada. Enfrentando os ensinamentos errôneos do mundo, nossa fé é aprovada, porque muito mais vai valer o que nós ensinamos para os nossos filhos em casa do que aquilo que eles vão aprender na rua. A nossa influência sobre os nossos filhos será mais forte do que a influência dos seus amigos na vida dele. A nossa influência sobre os nossos filhos serão bem mais forte, queridos, do que tudo e qualquer coisa que eles aprenderem fora daquilo que eles estão vendo como exemplo dentro da nossa casa. Nosso exemplo vai permanecer, vai frutificar, vai dar bons resultados para a glória de Deus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Pois bem, para finalizar, e não mais me demorar, a gente vai obter aqui, então, o resultado, né? Eu tenho que falar do sucesso que teve essas mães em educar, em criar. Foi o filho como um pregador do Evangelho, Timóteo, um homem de caráter, de palavra, um homem disponível para o Evangelho. A história conta que Paulo, ao ver Timóteo, testemunhou de uma fé não fingida, de um homem íntegro, de um homem de caráter, e carregou Timóteo para andar com ele. Olha só que companhia boa. Hein? Olha só que influência boa. A influência de ver os filhos amando mais as coisas de Deus. Esse foi o sucesso, a consequência, o resultado. A influência de ver os filhos agora, queridos irmãos, comprometidos com a pregação do Evangelho, com um bom testemunho, com um bom exemplo, para também formarem novos discípulos no seio da família, quando seus filhos ou os nossos netos virem, né? E também influenciarem aqueles que estiverem ligados direto ou indiretamente a um ciclo de amizade e de relacionamento. Eles vão permanecer, eles vão frutificar. O sucesso é inevitável para aqueles que estão comprometidos com o ensino da palavra de Deus. Vocês estão compreendendo, amém? Timóteo teve sucesso, foi um bom discípulo, porque teve bons discipuladores, e agora ele se tornou um discipulador de exemplo. Foi íntegro, teve um caráter refinado, porque baseou sua vida e todo o seu aprendizado na palavra de Deus. E se dispôs para o Evangelho, seguindo a Paulo, porque a sua influência, ou a influência que ele teve, falou muito mais forte do que as propostas que ele recebia no mundo. Amém, queridos? Que Deus em Cristo vos abençoe. E que nós possamos agora passar para a segunda parte. Essa segunda parte é a Santa Ceia do Senhor. E eu quero convidar a pastora aqui, para que ela, juntamente comigo, com os nossos filhos que já estão aqui também preparados, possamos ceiar, né? Participar desse momento. Nós vamos servir também na igreja às 17 horas. Isso não é pessoalmente, né? E vamos estar ali servindo aos irmãos que estiverem conosco.
Os que não puderem ou que escolheram não participar por conta da pandemia ou de um outro motivo, poderão participar agora da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é para quem é batizado, para quem está em comunhão, né? A ceia do Senhor é para quem verdadeiramente está vivendo essa fé de Timóteo, essa fé de sua mãe Eunice, de sua avó Lloyd, uma fé não fingida, queridos, uma fé que está verdadeiramente preocupada em honrar a Deus, em andar nos caminhos do Senhor, uma fé que provada, muitas vezes caluniada, muitas vezes perseguida, muitas vezes afrontada, muitas vezes em dificuldades, mas, sobretudo, não fingida. Amém. Resiste, persevera, aprova, não se vende, não barganha, não negocia o propósito maior de servir e honrar a Deus. Fé não fingida. É para você. É você que está aí conosco agora. Prepare sua ceia. Nós já estamos com a nossa preparada aqui, olha. Aqui. Essa é a nossa ceia que está preparada. E nós vamos apresentar agora em oração, convidando você, nesse momento, a reflexão também do texto bíblico, que traz a referência. Eu gostaria de pedir à minha esposa para fazer a leitura de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Está aqui o suco, que representa o sangue, e o pão, que representa o corpo de Cristo. A vocês, mães que chegaram aí mais no final, depois volte o vídeo e assista de novo. Tem algumas coisas que falamos no final, no início, algumas coisas que nós deixamos aí, que é importante você voltar para você ouvir também a respeito da missão de ser mãe, da tarefa, do desafio. E para que Deus te abençoe e a bênção seja completa. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Paz do Senhor, irmãos. Vamos ler 1 Coríntios 11, a partir do 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa. Não vos reunides para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Amém. Você está com seu pão preparado aí? Posso ouvir um amém? Você está aí com seu suco da uva preparado aí em família, na sua casa? Já estão todos aí prontos para esse momento? Para que a gente possa estar aqui orando, apresentando ao Senhor e consagrando esses elementos. Eu quero, depois da ceia também, apresentar os irmãos que estão dizimando, que estão contribuindo, mesmo de forma voluntária, porque ninguém é obrigado a fazer isso. Você faz em obediência à palavra, pelo amor que você tem a Deus, pela gratidão e reconhecimento que Ele é o Senhor, tá? E você não é obrigado a fazer isso. Mas se você tem essa disponibilidade, continue honrando ao Senhor com sua fazenda, com seu dízimo, com sua oferta, porque Deus também tem prazer em honrar você. E nós vamos estar apresentando, porque nesses dias algumas pessoas estão transferindo dinheiro, seus dízimos, ofertando,
e a gente precisa ter esse tempo de estar consagrando a Deus essas ofertas e pedindo a bênção do Senhor. Amém, glória a Deus. Aí os irmãos, vamos lá então, vamos orar, né, pelos elementos, esteja apresentando nas mãos do Senhor agora, o pão que representa o corpo e o suco que representa o vinho. Pode orar, meu bem? Amém. Os meninos estão vindo aqui também para a gente cear, mas nós já vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer a Deus por esse imenso privilégio, Pai. Amém. Porque quando o Senhor se reuniu ali com os seus discípulos, antes de ser entregue, o Senhor nos ordenou que fizéssemos isso em memória do Senhor. E é em memória do Senhor que vamos participar agora, e apresentamos diante do Senhor os elementos, esse pão que nós sabemos que simboliza o teu corpo rasgado por nós na cruz, esse suco de uva que simboliza, aleluia, representa, Pai, o teu sangue derramado e que purificou nossos pecados, Pai. E com gratidão nós recebemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode partilhar aí o pão. Pode partilhar. Isso. Pega do meio também. Está aqui o pão que vai alimentar meu espírito, a minha alma, que vai alimentar minha esperança, que vai renovar minha fé, fortalecendo para que seja sempre uma fé não fingida, certa de que será provada, mas será provada pelo Senhor. Certo de que passaremos por perseguição, mas nós vamos vencer. Certo de que vivemos dias difíceis, mas nós vamos passar por isso. Porque a nossa fé, queridos, é firme, é firmada, é fundamentada no Senhor da palavra, na santa palavra do Senhor. Então, aqui eu apresento agora, junto com você, e quero dizer e repetir da palavra de Deus, que diz assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem foi levantado na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha a bondade e a liberdade de participar agora do corpo de Cristo, ceando. Depois de cear, também tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Essa é a nossa aliança, irmão. Aliança de sangue. Aliança verdadeira, sincera. Aliança íntegra. Aliança de amor. Que nos absolveu. Que nos remiu, que nos lavou. Aliança essa, onde está revelada a grandeza do amor de Deus por nós, que não teríamos jamais como nos salvar, se não fosse por meio do sacrifício de Cristo, que nos resgatou das trevas, para viver na luz. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Então, em memória de Jesus, do seu amor, do seu sacrifício, do seu sangue, da sua morte, mas da sua ressurreição. Beba do sangue. Glória aleluia. Oh, aleluia. Glória, Senhor. Oh, glória. Obrigado, Deus. Oh, Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos pelo teu infinito amor. Te louvamos, Senhor, porque o teu amor nos alcançou. Porque mesmo, Pai, sabendo, ó Deus querido,
que em nós não há méritos algum, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos remiu, o Senhor pagou um preço alto por nós. Mesmo sabendo da nossa indignidade, o Senhor sacrificou o seu próprio Filho para nos salvar, para nos dar a vida, para perdoar os nossos pecados. Obrigado. Obrigado por cada um que participa, por essa oportunidade. Obrigado porque o véu se rasgou e nós temos acesso a Ti, ó Deus, por meio da oração, por meio, Senhor, do louvor, da adoração, podemos tocar os céus. Obrigado por essa santa ceia, Senhor, e pela vida de cada um que participou. Continua conosco. Proteja-nos, livra-nos do mal, Senhor. Guarda a nossa casa, Pai. Abençoa a missão de cada uma mãe que está ouvindo, Senhor, neste dia. Abençoa, Pai, para que ela seja bem-sucedida, para que ela tenha sabedoria e graça de dar, Senhor, um bom testemunho, de ser um bom exemplo, Senhor, e que ela esteja, sobretudo, comprometida com a ajuda do Teu Espírito Santo a conduzir os seus filhos no caminho reto, Senhor. A ensinar os seus filhos a amar o Senhor mais do que bens nessa terra, a ensinar os seus filhos a falar a verdade, mesmo no prejuízo, a ensinar os seus filhos, Senhor amado, no caminho da salvação e da santidade, Pai. Dá auxílio a cada uma mãe, a cada um filho, também para absorver os ensinamentos do Pai, guardar no coração, porque diz a Tua palavra, filho meu, guarda os ensinamentos dos seus pais, para que prolongue os dias sobre a terra. Abençoa, papai, abençoa, Senhor, a vida de cada um, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, de maneira que nenhum mal nos suceda, nem praga alguma chegue à nossa tenda, Senhor. Mesmo, Pai querido, que nós não consigamos, Senhor, fazer a nossa parte, ó Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos proteja, Senhor, debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Não deixe que mal nenhum nos atinja, Senhor. Repreenda, Deus, essa pandemia, repreenda, Senhor, esse vírus, repreenda, Senhor, essa enfermidade, essas doenças, ó Deus, e nos coloca, Senhor, debaixo do sangue, debaixo da tua cobertura e da tua proteção. Nós confiamos em tuas mãos agora, nossa casa, nossos filhos, as famílias da igreja, cada lar representado, Senhor. Ó Senhor, e pedimos que o Senhor nos abençoe. Oramos, suplicando o teu favor, e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Quero orar encerrando, apresentando os dizimistas e ofertantes. Amém. Lembre da sua oferta, do seu dízimo que você já entregou e apresente a Deus agora. Senhor nosso Deus, eu consagro a Ti os dizimistas da igreja. Eu apresento as finanças da igreja em Tuas mãos. E oro para que o Espírito Santo conduza, Pai, trazendo, Senhor, o progresso, a prosperidade, os recursos em nossas mãos para suprir as necessidades dos mais carentes, para ajudar aquele que está precisando, para cuidar da casa do Senhor, das coisas do Senhor, para que seja usado, Senhor, debaixo do temor, com sabedoria, com discernimento, para que a tua bênção seja completa, não só na nossa vida, mas na vida da tua igreja, Senhor amado, e que haja prosperidade, que haja, Senhor amado, crescimento, e que haja, sim, Deus, toda sorte de provisão na vida do teu povo, Senhor. Eu consagro os dizimistas e ofertantes ao Senhor, sobretudo, ó Deus, pedindo a bênção tua, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos estar junto ali na igreja, no estacionamento, como tem sido, não é, o decreto, as diretrizes aí do governo. Crendo que logo vai passar e que nós vamos poder nos reunir e nos abraçar. Mas, por enquanto, é aquilo que foi determinado e nós vamos obedecer, porque nós somos de Deus e os filhos de Deus têm prazer na obediência, sabendo que a obediência produz, bons resultados. Deus abençoe, grande abraço a todos, grande abraço, Elna, um abraço para ti, viu? Beijo no teu coração, Marilene, Lucimara, Patrícia, que estão aqui,
E Seara conosco, aí o Valdo, irmã Romilda, que está aí também, as demais aí que não conseguem escrever, mas que estão também acompanhando. Beijo no coração de todas vocês aí, de todos aí, viu?